ouvindo, Cris? Estamos sim, a gente começou a gravar e começou a transmitir. Aí eu vou pedir, então, para que o Ícaro comece o nosso evento oficialmente. Pode ser, Ícaro? Oficialmente, né? Bom fim de tarde, início de noite a todos. Sintam-se todos fraternalmente acolhidos neste evento pela Ordem dos Advogados do Brasil, 20ª subseção São Bernardo do Campo. Para declarar a abertura do evento, convido o presidente da nossa subseção, Dr. Luiz Ribeiro Oliveira Nascimento Costa Júnior. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Cris. Boa noite, Ícaro. Todos os demais. Quero primeiro pedir desculpas que eu não estava programado a abertura, estava com a agenda corrida e não estava previsto fazer, então peço desculpas pelo atraso. E eu estou aqui no meio de um outro compromisso, mas não podia deixar de prestigiar. Queria parabenizar o trabalho da Comissão de Direito do Trabalho, Cristiane, Ícaro, Elaine, todo mundo aí que tem feito durante toda a gestão um excelente trabalho de aperfeiçoamento, um excelente trabalho para a advocacia, e é isso que nós estamos precisando. Agradecer ao Dr. Carlos Alberto pela disponibilidade de tempo, por vir aqui nos brindar com essa troca de informação e conhecimento. Como eu tenho frisado sempre em entrega de carteira, né? Os primeiros 5 anos são fáceis, do 6º para frente é que vem as dificuldades. Então não podemos nos esquecer disso. E, como tradicionalmente digo, né, Cris? Não é a mim que vieram ouvir. Então não tem aqui que ficar muito me alongando, que é a estrela da noite é o Dr. Carlos Alberto. Agradecer a todos os presentes por estarem aqui numa sexta-feira nesse final de tarde. Isso mostra dedicação e compromisso. E que possamos aproveitar essa palestra brilhante proferida pelo Dr. Carlos Alberto. Obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa Para noite. dar as boas-vindas, convido a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Cristiane Moraes Cardoso. Boa noite a todas e todos, então, oficialmente. É com calor aqui no coração, um carinho muito grande que eu recebo o Dr. Carlos Alberto, a doutora Úrsula Corrinha, assim, com uma alegria muito grande, principalmente porque nós estamos aqui hoje comemorando o aniversário da cidade de São Bernardo do Campo. É um prazer e uma honra demais falar sobre esse assunto que é tão complicado, que os advogados não conseguem entender tecnicamente muito bem como funciona, e a gente até brincou com o tema, né? O tema do nosso evento hoje é meu RR subiu, mas não foi provido. E agora, que recurso que eu vou fazer, né? Que recurso que cabe? E bate aquele desespero tecnicamente. Então, agradeço aqui em nome da Comissão de Direito do Trabalho, aqui da OAB de São Bernardo do Campo, contar com a presença ilustre de vocês, nossos companheiros aí de luta, pela defesa dos direitos, tanto das reclamadas como dos reclamantes, e só temos aqui a realmente agradecer. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Devolvo a palavra, então, ao Ícaro. Ícaro, me desculpa, eu vou ser deselegante, vou quebrar o protocolo, porque eu estou no celular, acho que vocês perceberam. E pedir desculpas para a doutora Úrsula, porque eu não a estava vendo no celular. Então, também agradecer, doutora Úrsula, agora que a doutora Cristiane falou, então, queria agradecer também, doutora Úrsula, já pedi desculpas por não ter mencionado antes, mas no celular é terrível isso aqui. Não se preocupe, imagina. Para apresentar os currículos de ambos os palestrantes, convido a integrante da Comissão de Direito do Trabalho, advogada e professora, doutora Joyce de Souza Bezerra. Está fechado o seu microfone, Joyce. Muito obrigada, Ícaro. Nós estamos, então, agora com o doutor e professor Carlos Alberto Reis de Paula. Ele foi ministro e presidente do TST, também professor adjunto aposentado da UNB e da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele é doutor e mestre. Ele é autor de livros e artigos jurídicos e é advogado, consultor e sócio do escritório, e nosso professor convidado na aula de hoje. Antes de passar a palavra para o Dr. Carlos, eu informo que a primeira pessoa
que escrever a pergunta certa, que será feita no final, receberá um brinde da comissão, que é o livro O Novo CPC e o Processo do Trabalho, do professor Bruno Freire Silva e Manuela Rossi. Com a palavra, Dr. Carlos Alberto Reis de Paula. Posso só interromper um pouquinho, Ícaro? Eu vou pedir, quebrando então o protocolo, para que a gente, eu vou pedir aqui para poder fazer a leitura do currículo da doutora Úrsula, então, que aí a gente já deixa os nossos convidados à vontade para eles poderem fazer a palestra como eles combinaram, né? Acredito que um vai dar sequência no outro e eles ficam mais livres, então. Então, com muito prazer, então, carinho, que eu vou ler aqui o currículo da minha incrível amiga, doutora Úrsula, essa soteira paulistana que eu disse, né, que fez aqui a vida toda dela praticamente no estado de São Paulo. Ela é sócia e head da área trabalhista do escritório Orizo Marques Advogados. Ela é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador e graduada em Administração de Empresas pela DeVry. É isso mesmo que fala, Úrsula? Pela Faculdade Rui Barbosa. Isso aí. Obrigada, Ícaro. Passo, então, a palavra posso passar aos nossos incríveis palestrantes, então. E fiquem à vontade, vocês é que mandam aqui, o espaço é todo de vocês, doutor Carlos. Obrigado, doutora Cristiane. Eu saúdo de forma muito carinhosa o presidente da subseção da OAB aí em São Bernardo do Campo, doutor Luiz Ribeiro, e aproveito a segunda deixa que ele fez ao dizer que eu sou estrela. Eu acho que ele cometeu um erro de ótica, talvez ele tenha com problema ocular. Eu acho que a estrela é a doutora Úrsula. Ninguém pode... A meu ver, não há nada que se oponha a essa afirmativa. Mas eu teria um prazer muito grande, doutora Cristiane, de partilhar esse nosso encontro com a doutora Úrsula, com quem eu já mantive um contato e já percebi a extensão dos seus conhecimentos e seu encantamento de atuação na área jurídica. Pois é, mas nós eu e a doutora Úrsula, fomos provocados a levar a debate um tema extremamente provocativo. Meu RE, recurso revista, subiu e não foi provido. Qual recurso cabe agora? Ora, se nós formos enfrentar essa questão, nós sabemos que temos várias divagações a fazer. A primeira que eu gostaria de assentar tem uma curiosidade, porque parte da premissa de que o recurso de revista subiu, o RR. Ora, se o recurso subiu, foram apreciados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos pelo juiz de admissibilidade, exercido no Tribunal Regional. Muito bem. Mas ocorre que o artigo 896, parágrafo 6º, ele diz, de forma expressa, que o pressuposto, o recurso não pode analisar a questão da transcendência. Ora, por quê? Se a transcendência é um pressuposto intrínseco ao recurso de revista. Então, eu me senti voltado a fazer uma reflexão, ainda que ligeira, porque a doutora Úrsula já ouviu de minha parte, e a senhora também, doutora Cristiane. Eu vim aqui para conversar, trocar ideias, tentar explicar, partindo da minha experiência como ministro aposentado e com o aprendizado que estou tendo com os colegas advogados, e participar desse debate, sempre atento às questões novas e com a vocação de aprendiz. Eu disse há minutos atrás que mestre é aquele que sabe aprender. Então, nós todos temos de ser aprendizes. Mas, voltando, se a transcendência é um pressuposto intrínseco, obviamente, a circunstância de ter o meu recurso revista ter ascendido ao TST
não tem como única opção não ter sido provido, sem que se analise previamente a transcendência. Se eu levo o debate, a reflexão para a transcendência, cujos indicadores... eu vou me permitir fazer uma divagação. A gente tem idade, doutora Cristiane, permite isso. Estava eu no TST, em 2001, quando, por medida provisória, o caput do artigo 896A foi inserido na CLT. Eu dou testemunho que, no mínimo, por 3 vezes, até enquanto eu estive no TST, até 2013, perdão, sem 2014, 2013, quando eu passei a exercer a presidência, 2014, 3 tentativas foram feitas dentro do TST para regulamentar a transcendência. Não se chegou a um consenso. Internamente não se chegou a um consenso. Através da Lei 13.467, nós bem o sabemos, de 2017, foram estabelecidos os indicadores, é a expressão da CLT, os indicadores da transcendência, que foram colocados, nós bem o sabemos, sobre o aspecto econômico, político, jurídico e social. Entre outros, e eu sublinho esse entre outros, porque eu ainda estou decidindo se ainda vou fazer alguns comentários, ainda que seja ao final, sobre essa questão do entre outros. Mas, por enquanto, para nós situarmos a questão, eu gostaria de ponderar que a transcendência, como pressuposto intrínseco para o recurso de revista, ele se insere numa ótica traçada pelo legislador quanto à função do TST. O TST, mais do que nunca, com a transcendência, passou a ser um tribunal voltado a teses, a temas, não a causas. Ou, por outra, se nós tentarmos uma visão organizacional da justiça do trabalho, a justiça ordinária, o aspecto de atividade de jurisdição ordinária na justiça do trabalho encerra-se no Tribunal Regional, em que a abrangência é total, não só quanto ao direito, mas, e, sobretudo, quanto aos fatos. E quase que eu diria exclusivamente quanto aos fatos. Muito bem. Se assim o é, nós temos de entender que a transcendência tem uma relevância extraordinária, porque passa a ser, em última instância, um juiz de delibação. É necessário ultrapassá-lo. É necessário ultrapassá-lo. Mas eu volto à pergunta, que a pergunta, eu disse e repito, ela é excitante. Ela quer saber qual recurso cabível. Ora, em se estabelecendo qual o recurso cabível, então nós temos de analisar a transcendência sob um duplo aspecto, que a transcendência no TST pode ter uma apreciação pelo colegiado. O artigo 896, parágrafo 4º, 2º a 4º, estabelece os procedimentos quando se cuida de transcendência, que é levado à apreciação do colegiado, porquanto parte da premissa de que o relator denega seguimento ao recurso de revista. Hipótese em que, por previsão legal, cabível um agravo interno. Esse agravo suscita uma apreciação, um julgamento pelo colegiado, que é a turma a que pertence o relator, em que garante-se a sustentação oral do interessado, lógico, do recorrente, por 5 minutos, e cuja decisão é uma decisão irrecorrível no tribunal. A partir dessa decisão, não há mais possibilidade de se recorrer. Todavia, o parágrafo 5º do artigo 896A, ele tem um dispositivo para o qual eu quero destacar, que refere-se a despacho do relator em agravo de instrumento em recurso de revista, a IRR.
E lá está estabelecido que, nessa hipótese de denegar segmento em AIRR, a decisão do relator impede a interposição de outro recurso dentro do tribunal. Ao longo do tempo, se nós bem acompanharmos os debates, houve muita insurgência doutrinária e, às vezes, até jurisprudencial. Mas era o que estava disposto. Até o momento em que, em 2020, o TST, em um recurso interposto e submetido a julgamento, a IRR, submetido a julgamento na 7ª turma, tendo como relator o ministro Vieira de Mello Filho, ele, em despacho monocrático, denegou o segmento. Houve a interposição de agravo. Aí, em reunião extraordinária, a 7ª turma, em 18 de fevereiro de 2020, a 7ª turma submeteu, houve a submissão à 7ª turma da proposta de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, que foi aprovada e levada ao pleno, em que, com a relatoria do ministro Cláudio Brandão, foi acolhido o incidente, prevalecendo o mesmo tratamento que é dispensado ao recurso de revista. Foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 896-A, em decisão, por sinal, que não foi à unanimidade, diga-se de passagem. Tudo, diga-se bem, tudo em observância ao artigo 97 da Constituição, que exige, para se declarar inconstitucionalidade, que a decisão seja tomada pelo colegiado, não é isso? Bem como a súmula 10 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, nós temos, então, estabelecido, já dentro dessa ótica, que a decisão tomada monocraticamente sobre a transcendência por turma reafirmada, dela não cabe recurso. Mas a decisão tomada monocraticamente pelo relator, antigamente, não cabia recurso. Cabe o agravo. Cabe o agravo também. Em ambas as hipóteses, agravo interposto. E, em ambas as hipóteses, esse agravo encerra, isso é definitivo, encerra o debate dentro do tribunal, dentro do TST. Então, é o trato que nós temos de dar sobre esse pressuposto novo que foi regulamentado através da Lei 13.467, com a inserção da regulamentação, vamos dizer assim, do caput do artigo 896-A, quanto à transcendência. Pois é, mas o recurso continua presente no TST, né, doutora Catarina? Mas então, doutora Cristiane, mas o que então ocorre? Permanecem ainda submetidos à apreciação do TST os pressupostos extrínsecos e os pressupostos intrínsecos. Eu não vou ficar longe de mim tecer considerações sobre o que são pressupostos extrínsecos e pressupostos intrínsecos. Eu tangencio rapidamente sobre essa questão, é por todos conhecido, que os pressupostos extrínsecos são aquele lá de tempestividade, preparo, representação, adequação e até a motivação. Tudo bem. Mas, sobre pressupostos extrínsecos, eu destacaria uma curiosidade que esse ano, no nosso escritório, nós tivemos um debate sobre essa questão. A partir do CPC de 2015, por força do artigo 1026, parágrafo 3º, foi estabelecido que, na hipótese de embargos de declaração reiterados
e protelatórios, haverá aplicação de multa que vai ser elevada até 10%. E, com detalhe, o recolhimento dessa multa passa a ser pressuposto para a regularidade da interposição do recurso, ao condicionamento da interposição do recurso ao recolhimento desta multa. É um aspecto dentre os pressupostos extrínsecos que eu trago, porque, se a doutora Cristiane me permita, mas se nós, na conversa com a doutora Úrsula, nós dissemos que nós íamos conversar sobre questões mais práticas e da vivência nossa, né? Que nós estamos aqui tentando partilhar de experiências, não é isso? Eu entendo que tem relevância esse aspecto. Bom, quanto aos pressupostos intrínsecos, a Lei 13.467, nós bem o sabemos, me permito dizer, eu posso continuar o raciocínio, desde que eu parta da premissa de que esses pressupostos a que farei menção, ainda que é ligeira, não foram instituídos pela Lei 13.467, mas com precisão foi pela Lei 13.015, de 2014. Aliás, faço uma outra observação. A vivência, e a gente ser mais antigo, a gente pode ter esses devaneios, ou essas digressões. Essa lei foi originária do próprio TST, diga-se de passagem. Aqueles que são, não precisam ser mais antigos, porque a doutora Úrsula é bem mais nova, mas deve se lembrar. O TST, até há pouco tempo atrás, tinha a tal de Semana do TST. Então, na segunda semana do TST, em 2012, emergiu dessa semana um projeto que foi encaminhado ao Congresso, né, à Câmara dos Deputados, e lá nós tentamos e tudo, à época, nós estávamos começando a luta. E esse projeto transformou-se na Lei 13.015, de 2014. Por encaminhamento, eu até participei na condição aí de exercício do poder diretivo no TST. Mas, então, foram criados novos pressupostos, que, repito, também oriundos do próprio TST, que estavam previstos em uma instrução normativa 23 que nós tínhamos lá no TST. Mas quais foram esses pressupostos? Eu falo porque a doutora Cristiane disse que o recurso de revista é muito complicado. Eu não acho complicado, não. Ele é muito complexo. E vou dizer mais. Ele tem um filtro muito seletivo. E, se a senhora me permite observar, agora dou um testemunho por ter vivido lá e por estar vivendo aqui. É uma forma de, com esse filtro, limitar. É quase como que, eu diria mesmo, os ministros podem não gostar muito, mas é quase como que um tipo de jurisprudência defensiva, para limitar e evitar o grande, vou dizer, permito usar um termo, grande assédio de processo de que o TST se vê envolvido. O fato é esse. Pois é, mas esses pressupostos que são colocados lá no artigo 896, parágrafo 1º, todos oriundos lá da Lei 13.015, de 2014. O primeiro é muito interessante. Eu vou fazer comentários mais práticos, que eu não vou ficar explicitando, lógico. O primeiro diz respeito a haver o devido pré-questionamento diz lá, a citação de um trecho. Pois é. Mas aí, os senhores vão perguntar, mas não. A jurisprudência consagrou que tem de haver, obviamente, a transcrição do trecho. E aí, conversando entre nós, advogados, aí é que muitas coisas acontecem. Os advogados, extremamente preocupados em fazer com que o recurso de revista suba, e não só suba, porque já subiu, aqui já subiu, mas ele seja conhecido, os advogados, eles fazem a transcrição
ipsis literis. Pois é, mas transcrição ipsis literis, o TST faz ipsis literis também não atende. Não atende. Porque o que é importante é aquilo em que revela o pré-questionamento. Os trechos, ainda que você faça uma transcrição mais longa, é sugestão minha, haja um realce àquele trecho que diz respeito à questão. É fundamental, porque é um requisito de pré-questionamento para o conhecimento do recurso de revista. E eu trago a colação, porque, atendendo à sugestão da doutora Úrsula, o TST, em uma decisão, todas as decisões que eu vou citar aqui são recentíssimas do TST. O TST tem uma decisão recente, abordando exatamente esse artigo 896, parágrafo 1º, A, decisão do ministro Lerner, em um processo ERR, né? Rapidamente, 6.347, 2014, 501. Ele disse, quando impugnado o questionamento, o pré-questionamento que não seria sido efetivamente efetivado, ele sustentou que houve o realce a fragmentos da decisão. Então, é muito importante que haja esse destaque em relação àquilo que está pré-questionado e que nós trazemos como oriundo do regional para mostrar que a questão foi suscitada. Não só, eu amplio a análise, não só quanto ao tema em si, mas quanto à alegada violação a dispositivo legal, ou afronta à súmula, sei lá, ou ao OJ, seja o que for. Muito bem. Mas o outro pré-requisito, diz lá o 896, parágrafo 1º, que há necessidade de haver uma explicitação de contrariedade. E diz mais, há necessidade de haver fundamentação sobre essa contrariedade. Falando de contrariedade, ou violação, ou afronta à súmula e à OJ, súmula do TST e súmula do Supremo. Ora, obviamente, do ponto de vista prático, quando se pede demonstração analítica para atender a essa determinação, a essa previsão legal do artigo 896, parágrafo 1º-A, eu entendo que há necessidade, não há obrigatoriedade de haver um confronto. Mas é importante nós destacarmos, ainda que numa visão discursiva, nós estabelecermos que o que está colocado na decisão confronta-se com outra decisão de outro tribunal, logicamente, né? De outro tribunal regional, que é ou da decisão da SDI1, ou dentro daquelas hipóteses previstas no artigo 896, a linha A e a linha B. Muito bem. E, por último, também, como pressuposto implícito novo, vem o dispositivo dizendo que há necessidade de demonstração do pré-questionamento. Eu só estou mencionando que o texto, aqui é que o texto fala indicação. Indicação, pois é, os senhores nem precisam dizer a vocês, eu resumo essa questão de pré-questionamento que está consagrada pela súmula 297 de uma forma muito singela, para teorizar, né? Muito difícil, às vezes, para comprovar. Mesmo fatos, soluções jurídicas diversas, ou interpretações legais, ou interpretações de texto, de dispositivo constitucional diverso. Ou é exatamente isso. Os fatos são os mesmos. O enquadramento jurídico de um regional está diversificado em relação àquilo que entendeu o regional. Isso é fundamental. E é sobre exatamente esses aspectos que eu acho que reside os nossos grandes desafios. Normalmente, testemunhando para nós e explicitando o meu testemunho, um dos maiores óbices para o conhecimento do recurso de revista está exatamente nesses pressupostos intrínsecos.
quando se cuida, não estou falando de divergência jurisprudencial, mas quando se cuida de comprovar a afronta a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo desafio, afronta a súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Muito bem. Assim, sobre esse ângulo, prosseguindo, volta ao mesmo tema, a necessidade de haver conhecimento monocrático ou do colegiado. Repito, monocrático ou do colegiado, em relação a outro aspecto, que é o problema da divergência jurisprudencial, como colocado no artigo 896-A e B. Quando se trata de dispositivo de lei, aquela matéria está prevista no artigo 896, a linha C. Muito bem. Bom, a questão a esse respeito ganha realce a partir do momento em que nós temos de ter o cuidado de que a divergência seja específica. Divergência específica, isso é indiscutível, está traduzida na súmula 296. Mas há necessidade de que, além de que a divergência ela seja específica, ou seja, com o mesmo quadro fático, nós temos uma divergência de posição por parte do regional quanto a essa questão. Há necessidade também de que se cumule a esse confronto de divergência, se prove a existência da divergência, ou seja, com certidão, com referência a órgão que está autorizado a publicar, ou com a própria cópia, atendendo ao disposto no artigo 896, parágrafo 8º. Eu quero destacar também, do ponto de vista prático, uma outra questão extremamente relevante que passou a ter regulamentação no artigo 896, em seu parágrafo 8º, que é exatamente a questão da arguição de preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Tal como entendi o TST, para o conhecimento é indispensável que haja transcrição dos embargos de declaração em que você suscitou a questão, bem como do acórdão que julgou os embargos de declaração. Esses elementos são fundamentais para que haja o conhecimento adequado e, consequentemente, seja possível acolher-se à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A doutora Cristiane, e eu até quando fui citar o artigo 8, a súmula 296, eu troquei quando falei a 297, eu fico... A empolgação de professor semi-aposentado me leva a isso, você entende? Mas vocês entenderam o raciocínio, logicamente, não tem a menor dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a questão de pressuposto extrínseco, de pressuposto intrínseco, com toda essa abrangência, agora com a presença da transcendência, ficam submetidas à apreciação ou do relator, que monocraticamente pode apreciá-las, exceto a transcendência, repito, ou do colegiado. Eu quero realçar uma circunstância que também já provocou muito debate no próprio TST. O TST aprecia primeiro o quê? O TST aprecia, em termos de ordem, aprecia a transcendência, os pressupostos extrínsecos e os outros pressupostos intrínsecos. A ordem
apesar dos debates que foram suscitados dentro do TST, parece-me assente hoje que o TST aprecia, primeiro, os pressupostos extrínsecos, após o que a transcendência, após o que os demais pressupostos intrínsecos. Por que que eu tomo a liberdade de assentar esse roteiro para vocês? Porque prevalece no TST a ideia de que pouco importa que o tema, a tese, tenha transcendência, se o recurso não tem como ser aviado, se o recurso está intempestivo. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. E, aliás, diga-se de passagem, do ponto de vista jurisprudencial, você certamente tem ciência de que o TST, por inúmeras vezes, sobretudo em embargos, estabelece que não é transcendente um recurso contra pressuposto de admissibilidade, sobretudo o pressuposto. Não tem transcendência esse debate. Não tem transcendência esse debate. Então, fique claro esses posicionamentos, essas hipóteses que nos atormentam no nosso dia a dia. Como depois nós vamos ter um debate, então os senhores vão depois ficar à vontade para questionar. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, a doutora Úrsula está aí, ele dá devido encaminhamento à questão. Muito bem. Tentando estratificar. Se se trata de decisão monocrática em relação a essas hipóteses, de forma muito objetiva, nós chegamos à conclusão de que o recurso cabível é o agravo. Hoje, com o CPC de 2015, nós tivemos capítulo, né? uma seção destinada ao agravo interno. Nós sabemos disso, não é isso? No artigo 1021, a partir do artigo 1021 do Código de Processo Civil, que cuida exatamente dessa matéria. E também, em relação aos embargos, perdão, em relação ao recurso de revista, embargos agora não, em relação ao recurso de revista, o parágrafo 14 do artigo 896 faz menção expressa ao agravo a ser interposto de decisão monocrática em relação aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista. Se se trata de decisão do colegiado, obviamente, o recurso cabível o recurso é ou são. Aí o português vocês podem escolher, porque eu, para mim, quando andava pelo português, para mim era facultativo. A concordância com o predicativo ou concordância com o sujeito. Então, os embargos, é verdade. Agora, se eu colocar o recurso de embargo, é o adequado para essa hipótese. Mas o recurso de embargos, e aí a doutora Cristiane, que disse que o recurso de revista é complicado, eu acho o recurso de embargos muito mais complicado, para dizer muito mais complexo, que ele tem uma limitação extraordinária. Extraordinária. Aí o que ocorre, o que aconteceu? Ele foi alterado, e aí vocês podem não gostar, mas a iniciativa dessa alteração foi do próprio TST, quando fez a proposta de alteração, que foi consagrada através da Lei 13.015, com a exclusão do artigo 894, com a exclusão do inciso 1, a linha B, que foi vetado. Então, os embargos passaram a ter como único fundamento a divergência, que antigamente... Mas aí eu vou fazer um raciocínio rápido só para vocês entenderem. Porque os embargos anteriormente, antes de 2014, que é da Lei 13.015,
eles eram cabíveis também por violação de lei. Mas aí vejam só, se eles eram cabíveis por violação de lei, os embargos seriam um recurso em cima de interpretação de lei feita por outra turma. É um recurso em cima de interpretação do próprio TST, através de turma. Ora, tendo como fundamento a violação, não se justificaria, porque a partir do momento que a finalidade do TST é firmar teses, firmar posições jurídicas sobre temas e preservar o seu entendimento, daí porque, isso é dos embargos, não é isso? Porque, primeiro, ele parte no recurso de revista da divergência entre regionais e assenta. E aqui, quando as turmas vão julgar, tem divergência sobre determinado tema e sobre determinado enfoque jurídico, vai se apreciar a divergência entre turmas. Eu acho que aí, efetivamente, a limitação à divergência jurisprudencial, não digo, divergência entre turmas do TST, ou de SDI, ou de súmulas, ou OJ do TST, ou súmula vinculante do Supremo, como previsto no artigo 894, inciso 2, está rigorosamente dentro de uma perspectiva correta, de um ajuste do TST à sua finalidade última. Bom, há uma novidade, mas absolutamente interessante, porque, por força do 894, o despacho para admissibilidade do recurso era feito pelo relator. O relator podia deferir e indeferir. O regimento interno do TST deu competência ao presidente da turma e em relação ao segmento dos embargos, por força do artigo 260 do regimento interno. E dessa decisão, desde que ela seja denegatória, cabe agravo. É outro recurso dentro dessa ótica de agravo interno, não é isso? Como previsto no artigo 894, parágrafo 4º, expressamente previsto no parágrafo 4º do artigo 894, e o regimento interno também do TST consagra. Bom, respondidas essas questões de forma muito objetiva, doutora Cristiane, nós continuamos com questões relevantes. E eu gostaria de fazer algumas ponderações, se a senhora me permite. Mas eu já estou gastando meu tempo. Bom, vocês me desculpem, mas eu vou tentar ser mais rápido, porque senão a doutora Úrsula não vai nos agraciar com a palavra. Bom, questões que me parecem relevantes nesse enfoque de recursos no TST. Primeira questão, vou ser muito objetivo. A questão do princípio da dialeticidade recursal. Eu vou fazer uma observação para vocês. Dias atrás, eu tive com um sobrinho torto, sobrinho da minha mulher, você entendeu? Que é advoga. Aí ele falou assim, não sei o quê, eu agora tenho que estudar direito, que até inventaram um tal de princípio da dialeticidade recursal, quando eu estudei não tinha isso. Quer dizer, então, o direito evolui muito, mas na mais absoluta autenticidade, isso sempre houve, só não teve esse nome, né? Hoje nós temos nomes pomposos e expressivos para realidades antigas até, não é isso? Pois é, mas o que nós estamos querendo dizer em última instância, é que nós temos de observar a súmula 422 do TST. 422 do TST. Isto é, se há um despacho em juízo de admissibilidade, desde o regional, ou aqui no TST, através de parágrafo, ou do presidente da turma em relação aos embargos, nós temos que respeitar o princípio da dialeticidade. O que significa? Enfrentar os fundamentos que foram arguídos e expostos. Mas diga-se de passagem, a motivação fundamental, porque, com frequência, nós temos motivações secundárias. Nós temos aquilo que a gente diz, tal de obter dicto, né? Isso é referencial. É o que é o verdadeiro fundamento. Esse tem de ser abordado, tem de ser enfrentado, porque, assim não o sendo, o recurso não será conhecido.
eu trago à colação uma decisão do ministro Renato, agora recente, no dia 17 de junho de 2021, em um processo da 15ª, um ERR 16.477 de 2009. Outra questão relevante que me parece, a necessidade de haver a apresentação ou interposição fica mais correto, embora declaração hoje é recurso, né? Quanto aos temas sobre os quais não houve juiz de admissibilidade, quer no despacho de admissibilidade lá do recurso de revista, no regional, quer no próprio TST, quanto à presidência da turma. Então, você argue tem 3 temas no recurso de revista. O juiz de admissibilidade admite 1 e não se manifesta sobre 2. Ou aqui no agravo, perdão, nos embargos. Nos embargos aqui dentro do TST. O juiz de admissibilidade, presidente de turma, aprecia 2 temas e esquece de apreciar o terceiro, vocês têm de entrar com os embargos de declaração, porque, senão, haverá preclusão. E, como diria minha neta, aí Inês está morta. Aí não tem mais jeito. Esse tema não vai voltar mais. Não tem jeito. Não tem jeito. Terceiro, agora eu vou ser rápido, viu? Isso que eu quero ouvi-lo. Terceiro, para o conhecimento da SDI 1, não é viável o conhecimento de embargos por contrariedade à súmula de conteúdo processual. Isso é uma matéria extremamente relevante. Você não pode interpor embargos para se insurgir contra decisão de súmula de conteúdo processual. Por exemplo, a 126. Você fala, não, a 126, mas você não pode. Ela tem conteúdo processual. Não pode fazer isso. Isso não é possível. Você entende? Aliás, eu diria para vocês, e eu trago a colação, porque também não se assuste. Às vezes, não é tão feia a situação assim. Porque, às vezes, vou dizer para vocês, às vezes, a turma do TST recorre a um elemento fático que não está registrado. Ou ele mesmo incursiona aos autos. Olha, eu tive no TST, não acho que isso é absurdo, não. Às vezes, o fulano fica motivado e distrai a assessoria no seu próprio ministro. Acontece. E aí, quer dizer, ele estabelece uma busca de fatos para conhecer, né? Aí, evidentemente, cabe embargos. Porque aí não se trata apenas de aplicação da súmula. Trata-se de uma interpretação e de uma utilização, um emprego inadequado da súmula. Eu cito, só para ilustrar para vocês podem guardar isso, é interessante, hein? Decisão do ministro Cláudio Brandão, julgamento dia 18 de março de 2021, no ERR 1105-79, 2016, 505-0133, do Tribunal da Bahia. E você não se esqueça que tudo que podia acontecer já aconteceu na Bahia. Então, não é só para brincar e se lembrarem. Mas, olha só, tem seu amigo meu baiano que fala, e a Úrsula é capaz de repetir isso para mim, lá, eles são precursores em tudo, não é isso? Muito bem. Destaco outro aspecto para vocês, da súmula 353. Essa súmula nos dava muito trabalho lá no TST, vou dizer para vocês. Ela tinha uma redação muito limitada. Ela proibia embargos em agravo. Pronto, proibia. Depois, as coisas foram alterando. Se vocês buscarem a nova redação, a redação que foi estabelecida em 2016, dentro do próprio TST, aí foram criadas 6 exceções. As 3 primeiras dizem... Eu não vou ficar lendo isso aqui, nem de jeito nenhum. As 3 primeiras dizem respeito a pressupostos extrínsecos. E a outra diz que, quando procede da própria decisão do agravo, lógico, aí
lógico que aí cabe embargos, lógico, não é isso? Contra a decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do 8942, tudo bem, mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, e aí, porque com frequência nós queremos usar de embargos, quando não há ou fica limitado ao não conhecimento. A decisão da turma, quando aprecia o AI diz, não conheço. Todavia, o TST já afirmou o entendimento de que, quando no não conhecimento há uma apreciação do mérito e confirma-se a decisão quanto ao mérito e acaba denegando por um fundamento técnico, né? Porque, então, apreciando o mérito, está enquadrado em súmula, seja lá o que for, é incabível o recurso de embargos. Presentei-os com uma decisão da ministra Dora, num agravo em embargos, de 24 de 6 de 2021, eu falei com vocês, ia trazer tudo delivery, tudo pronto, quente, você entende? 100, 15, 20, 1001, 520, 46, 2017, 5, 02, aí é seus, né? 02, 0019, o tribunal sobre o qual o Brasil todo gravita, né? É o Tribunal da Segunda. Porque houve análise de pressupostos intrínsecos. Eu poderia, eu não... Bom, eu vou fazer uma observação rápida. Não sei de quanto tempo já. Opa, maio 40, nossa senhora. Então, fazer uma observação rápida para vocês. O novo CPC, ele realmente trouxe grandes inovações. Vocês sabem que, pela minha idade, eu me permiti estudar pelo CPC de 39. Quando me formei em 70, depois tive de tentar aprender o CPC de 73, e agora estou tentando aprender o CPC de 2015. É um negócio complicado. Mas aí o CPC ele tem nos artigos, CPC, vou ser rápido, hein? Nos artigos 926 a 928, ele consagra a uniformização de jurisprudência, que deve ser estável, íntegra e coerente para respeitar os termos do CPC. E aí fala na questão das decisões de Supremo, controle concentrado, súmula vinculante, de incidência de decisões de acórdão que decidem sobre incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, e demandas repetitivas nós temos também do TST, aí seria um recurso de revista repetitivo, demanda seria no primeiro grau, recurso de revista repetitivo, que não está mencionado, que eles sofrem de complexo de inferioridade, né, porque nós não somos citados lá só cuida dos matérias superior do TST, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, noticio que eu sou da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o nosso caríssimo presidente Alexandre Haga, hoje constituiu uma comissão para estudar um projeto de Código de Processo do Trabalho. Vocês fiquem sabendo, vocês todos vão tomar ciência, um projeto presidido, inclusive, a comissão nossa da Academia vai encaminhar esse estudo, lógico, né, aos que são competentes para apreciar e torná-lo realidade, não é isso? Ela é presidida pelo nosso queridíssimo professor Manel Antônio Teixeira Filho, com quem eu estudei muita matéria de processo e continuo estudando. Muito bem. Mas, então, eu só pontuo para vocês alguns detalhes, para terminar com uma citação muito interessante. Até o Supremo Tribunal Federal, sem invadir competência, mas com algumas ideias um pouco radicais, vamos dizer de um termo assim, um pouco radicais em relação ao TST, tem apreciado vários temas trabalhistas, com algumas observações sobre até a atuação do TST. Dou-lhes um exemplo. Problema de correio. Não vou começar o problema de correio, não. O problema é muito mais interessante começar com isso aqui. A licitude da terceirização, que foi na DPF 324 e no recurso extraordinário 958-252.
E aí você sabe que foi estabelecida a legalidade da terceirização, inclusive quanto à atividade fim, e permanecendo a responsabilidade subsidiária. Isso eu quero destacar, porque depois, ao final, eu vou aproveitar a última citação que eu vou fazer aqui, que eu não vou. Tem mais coisa, eu vou parar. E aí vou fazer um comentário. Vou colocar outro, que é exatamente o tema 246 do Supremo, que fala sobre responsabilidade subsidiária do ente público, que não é automática e depende de prova efetiva. Então, não é o fato de haver essa responsabilidade subsidiária, que, inclusive, quando a terceirização, agora, até o TST diz que permanece essa. Mas aí, quanto ao ente público, não é automático, depende de prova efetiva. Eu não vou entrar agora nessa discussão de ônus da prova, porque isso aqui não vocês aí pensem depois. Não é isso? Quem sabe a doutora Úrsula até quer abordar isso. Eu participo do debate. Mas, então, cito a decisão do ministro Brito Pereira, julgamento foi em maio, quando ele ainda era juiz, né? Perdão, ministro, posteriormente ele já está aposentado, a publicação foi agora, 6 de agosto de 2021, no ERR 146.492, 2008, 515, aí do tribunal, que eu fiz questão de trazer um de São Paulo, um de Campinas, 15.0055. E eu quero concluir sobre essa questão de temas, eu tinha mais coisa aqui para falar, mas não vou falar, não. Sobre o tema 383 do Supremo. Olha só o que aconteceu, e eu faço meu último raciocínio sobre esse aspecto de uniformização de jurisprudência. Pelo tema 383 do Supremo, foi estabelecido que não há guarida para a equiparação de direitos terceirizados e empregados de tomadora de serviço. Eu não vou dizer se eu concordo ou discordo, porque eu quando estava no tribunal, fui uma das vozes que sustentou o contrário disso aqui. Mas agora, nem vou dizer como é que Inês está, né? Mas Inês está mais do que morta. Mas então acontece, ou seja, acontece que agora, com essa decisão, vejam só, a OJ 383 da SDI 1, ela se tornou insubsistente, porque ela tem um entendimento consagrado na OJ. Pois é, eu quero trazer esse tema para lhes mostrar como é que o TST, primeiro, é obediente, vocês ficam falando que o TST é muito rebelde, é obediente, e, no curso de um processo, a jurisprudência, desde que seja consolidada e tenha poder de vinculação com uma decisão em temas do Supremo Tribunal Federal, ainda que não seja em súmula vinculante, por força do disposto no CPC, o ministro Augusto, que integra a sexta turma, não é isso? A sexta turma, ele declarou a insubsistência de forma expressa, a insubsistência da OJ 383 da SDI 1 e consagrou a alteração da decisão, que já fora tomada no TST, em turma, com fundamento na 383, ele declara, não pode prevalecer, não pode, porque uma voz mais alta se levanta. Pois é, eu pensei que não ia gastar esse tempo todo, que agora eu estou ficando até meio afônico. Mas, e aí eu fico trocando os dados e tudo, eu acho que meu momento acabou, mas a minha presença continua, e quero dizer que uma voz mais alta se levanta, que é a voz da doutora e professora Úrsula. Muito obrigado a vocês. Começa? Bom, antes de mais nada, gostaria de dar boa noite a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, em plena sexta-feira à noite, ou seja, para todo mundo que ainda não sextou, né? E quero dizer que isso tem um enorme significado, tanto para nós palestrantes, organizadores, quanto para vocês mesmos, né? A busca pelo conhecimento, pelo aprimoramento, enaltece todos nós, como seres humanos, como profissionais, então estamos todos de parabéns aqui. Depois eu queria agradecer, no nome da doutora Cristiane,
pelo convite, né? Essa profissional que eu tanto admiro e estimo. O convite que foi feito pela OAB São Bernardo do Campo para vir aqui hoje debater com vocês esses assuntos tão complexos, controvertidos, e que nem sempre todos temos a oportunidade de chegar até lá, né? Falar de embargos SDI, de agravo interno no TST, de recurso extraordinário, várias partes desistem antes, né, de chegar nesse momento. Então, gostaria de agradecer, segunda vez que estou aqui esse ano, pela OAB São Bernardo, e agradecer, evidentemente, ao ministro Carlos Alberto pela sua cordialidade e gentileza nas conversas que tivemos esses últimos dias para dividirmos aqui a nossa fala, e especialmente por dividir suas lições tão preciosas e experiência tão vasta na sua carreira jurídica. Antes como ministro do TST, agora como advogado e durante muito tempo como professor, né? E vamos lá. Dando sequência ao nosso tema de hoje, né? Se não foi provido... Meu recurso de revista subiu, mas não foi provido. O que cabe agora? Que recurso que cabe agora? Como vocês sabem, né, e como o ministro aqui reforçou, se a decisão conheceu do recurso de revista, mas desproveu o recurso, incidindo em divergência com o entendimento de outra turma do TST, com entendimento da SDI, divergindo do entendimento firmado em súmula ou orientação jurisprudencial do TST, ou súmula vinculante do STF, cabe embargos à SDI. Bom, e se essa decisão, além de ter feito incidindo em alguma dessas divergências, tiver também violado o preceito da Constituição? Não cabe recurso extraordinário? Cabe, lógico que cabe. Mas quando que eu interponho esse recurso extraordinário? Simultaneamente à interposição dos embargos SDI, ou eu aguardo o julgamento dos embargos para depois interpor o meu recurso extraordinário? E o meu recurso extraordinário? Eu preciso recolher custas? Eu preciso realizar depósito recursal? Bom, e se for negado o segmento ao meu recurso extraordinário? O que cabe? Agravo interno? Agravo de instrumento em recurso de revista? Ou ambos? E se eu quiser imprimir efeito suspensivo ao meu recurso de revista, como que eu faço? A quem que eu dirijo esse pedido? Bom, essas foram algumas questões práticas que eu selecionei aqui para a gente discutir hoje, que de prático não tem nada. Mas, vamos lá. Mas antes de começar a enfrentá-las, eu queria só relembrar alguns aspectos básicos do recurso de revista. O recurso de revista não, recurso extraordinário. Bom, em primeiro lugar, como vocês sabem, a Constituição Federal estipulou, né, estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal é o nosso órgão de cúpula no Poder Judiciário. Ele é o guardião da nossa Constituição e ele tem a sua competência recursal firmada nos dispositivos 102, incisos 2 e 3 e 105, 2 e 3. Esses recursos, eles são regulamentados pelo CPC. O recurso extraordinário, como o seu próprio nome diz, é um recurso extraordinário, é um recurso excepcional, vamos dizer assim. Isso quer dizer o quê? É que nem tudo pode ser objeto desse tipo de recurso. Por se tratar de um recurso de natureza extraordinária, assim como é o nosso recurso de revista no processo do trabalho, isso significa que apenas questões de direito são objetos do recurso extraordinário. Ou seja, não cabe reexame de fato e prova em recurso extraordinário. O STF tem a sua súmula 279, que é prima irmã da nossa conhecida súmula 126 do TST, justamente nesse sentido. Ao STF, cabe julgar recurso extraordinário em causas decididas em única ou última instância. Única instância. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que até
decisão de juiz singular pode ser objeto de recurso extraordinário, desde que a decisão tenha sido proferida em um processo que tramita em única instância. E isso existe. Só um minutinho aqui que eu me perdi nas minhas anotações. Achei. Nas execuções fiscais de pequeno valor, prevista no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, esse procedimento, esse processo judicial, ele é decidido em única instância. A decisão de primeiro grau é a última a ser decidida em instância ordinária. E dessa decisão, então, já cabe diretamente recurso extraordinário para o STF. Isso significa cabimento de recurso extraordinário em única instância. E cabe também de decisão proferida em última instância, ou seja, depois de esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para o tema 181 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que estabelece algo que o ministro já antecipou aqui para nós em relação ao recurso de revista. Que é o quê? Questão de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais não tem repercussão geral. Por quê? Porque é preciso analisar a lei infraconstitucional para saber se os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados ou não. Então, em resumo, se a turma do TST não conheceu do seu recurso de revista, dessa decisão não vai caber recurso extraordinário, porque ela não conheceu. Se conheceu e proveu, mas você interpôs um embargos SDI, por exemplo, porque houve divergência, né, com decisão de outra turma. E aí a SDI conhece os seus embargos e enfrenta o mérito. Se enfrentou o mérito, eventualmente a gente pode interpor o recurso extraordinário ou não. Mas se ele não conhece dos embargos da SDI, não cabe recurso extraordinário. Acabou. Então, assim, só vai caber recurso extraordinário, resumidamente, se houve enfrentamento, se o recurso foi conhecido, que é exatamente o tema da nossa palestra. Foi conhecido, mas não foi provido, né? Então, se não foi conhecido, não cabe recurso extraordinário. Recurso extraordinário, assim como o recurso de revista, exige o pré-questionamento, justamente porque ele só pode ser interposto de decisão de última instância. Ou seja, as instâncias inferiores têm que ter analisado a matéria, têm que ter enfrentado a matéria. Então, isso é a mesma coisa do recurso de revista. Se a matéria não foi pré-questionada, não foi enfrentada diretamente pelo tribunal de origem, é preciso opor os embargos de declaração para que requisite o saneamento da omissão e o tribunal, assim, profira a decisão enfrentando diretamente a matéria, para aí você ter o pré-questionamento ali definido no seu acórdão. Se, por acaso, o tribunal, e aí no caso, vamos dizer, o TST, né, apesar de você ter interposto os embargos de declaração visando para questionar a matéria, continuar inerte, acontece o pré-questionamento ficto, como acontece no nosso recurso, né, de revista. Quando se fala também em pré-questionamento, tem gente que fala assim, puxa, mas e a questão da prescrição? O artigo 193 do Código Civil dispõe que a prescrição pode ser alegada em qualquer tempo, né, a qualquer tempo. Como é que fica isso? Ou seja, eu não posso, já lá no TST, ou então em sede de recurso extraordinário, puxa, esqueci de alegar a prescrição, trazer a prescrição como objeto, né, de recurso extraordinário, como é que fica isso? Tem que ter pré-questionamento, mas o dispositivo de lei diz que eu posso alegar isso a qualquer momento. Lembre-se que os dispositivos legais, eles precisam ser interpretados não apenas pelo aspecto gramatical,
mas sim sobre o aspecto sistemático. Então, se o sistema exige o pré-questionamento das matérias veiculadas no recurso de revista e no recurso extraordinário, isso significa que esse artigo do Código Civil ele deve ser interpretado da seguinte forma: você pode alegar prescrição a qualquer tempo, desde que nas instâncias ordinárias. Numa reclamação trabalhista, até segunda instância. Tanto que a gente tem súmula, né? A súmula 153 do TST é clara neste aspecto. O recurso extraordinário precisa demonstrar repercussão geral da matéria nele veiculada. É a nossa transcendência, vamos dizer aqui, no nosso recurso de revista. Significa o quê? O Supremo, ali com 11 ministros, como órgão de cúpula, sobrecarregadíssimo de processos a serem decididos, para parar, para enfrentar e julgar ali, né, um caso, o caso precisa mostrar que transcende o interesse ali dos litigantes naquele processo. Tá? Só que, diferentemente da CLT, não existe nenhum artigo que disponha sobre os indicadores de repercussão geral. Então, não sabemos quais são os indicadores de repercussão geral do ponto de vista social, econômico, político e jurídico. E aí, como é que faz? Bom, a dica é pegar todos os julgados do STF, alguns, pelo menos os mais recentes, mais importantes, e ali tentar buscar, né, quando o Supremo decidiu que aquela matéria tinha repercussão geral por algum aspecto social, por exemplo, ou não tinha, tentar extrair dali alguma ratio decidendi, alguma métrica, e olhar, analisar vários outros para tentar encaixar ali, né, a sua matéria constitucional como que tenha repercussão geral sobre, e citar exemplos, citar esse precedente, né? Alguma coisa desse tipo. Não tem, a gente não tem indicador. Então, a jurisprudência do Supremo é o nosso único norte, não tem jeito, tem que pesquisar e tem que tentar encaixar aí em alguma hipótese dessas e trazer a ratio decidente do Supremo. Mas existem algumas hipóteses em que a repercussão geral ela tem presunção absoluta. A matéria, na verdade, constitucional, ela possui presunção absoluta de que ela possui repercussão geral. Quais são? É quando o acórdão proferido, né, vamos dizer, o acórdão do TST, contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo. Súmula é fácil, mas o que é jurisprudência dominante do Supremo? Seriam apenas aquelas decisões que imprimem efeito vinculante, ou seja, as decisões proferidas em controle constitucional, controle concentrado de constitucionalidade, em incidente de recurso repetitivo, em decisões em sede de repercussão geral, ou então em assunção de competência? Sim, essas decisões, com certeza, elas já imprimem efeito vinculante, os órgãos jurisdicionais são obrigados a segui-las. Mas não só. Fazendo pesquisa, eu verifiquei que jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal não precisa chegar a este nível. Uma decisão do Pleno do Supremo, por exemplo, já é tratada como uma decisão, uma jurisprudência dominante do órgão. Então, se houver isso, já teria aí uma presunção absoluta de repercussão geral da questão constitucional veiculada no seu recurso. Mas atenção, eu me deparei também com diversas decisões do Supremo em que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário já tinha sido, pelo Supremo, decidida como a matéria com repercussão geral. Então, vamos dizer, terceirização, né?
Então, o seu recurso é sobre terceirização. O Supremo já tinha lá atrás reconhecido que essa matéria terceirização de atividade e fim possuía repercussão geral. Só que a parte simplesmente citou: meu recurso é sobre, minha matéria constitucional é a respeito de terceirização, como o Supremo já decidiu que isso tem repercussão geral, preenchido o requisito. Já vi vários julgados do Supremo dizendo que isso não é o bastante. A parte precisa não só citar o tema em que a repercussão geral foi reconhecida, ela precisa demonstrar que o seu caso concreto é idêntico àquele em que a repercussão geral foi reconhecida. São as mesmas premissas fáticas, e a conclusão adotada no TST foi diferente daquela decisão adotada no Supremo. Então, a mera presunção absoluta não significa que você não tem o dever de demonstrar a identidade com o seu caso concreto. Outra situação em que há presunção absoluta de repercussão geral é quando o acórdão sobre o qual se interpõe, em face do qual se interpõe o recurso extraordinário, afirmou a inconstitucionalidade de tratado internacional ou lei federal, adotando a cláusula de reserva de plenário. Teoricamente, já essa situação, a própria lei já prevê que tem a repercussão geral reconhecida. Só um minutinho aqui, gente. Bom, o Supremo, para ele não reconhecer a repercussão geral, ele precisa de decisão de 2/3 dos seus membros. Isso significa 8 ministros. E quando ele não reconhece, a decisão é irrecorrível, assim como lá no nosso recurso de revista. Julgou pela ausência de transcendência, decisão irrecorrível. Julgado pela ausência de repercussão geral, decisão irrecorrível. Reconhecida a repercussão geral, essa decisão vira um enunciado que tem o efeito de acórdão, ele é publicado para que todo mundo tenha conhecimento. Ele vai, inclusive, no site do STF e no site do TST, você tem ali facilmente como identificar, né, como pesquisar quais foram as questões que foram julgadas com repercussão geral ou sem repercussão geral, isso no site do Supremo, e no TST você consegue identificar as matérias, né, que foi reconhecida repercussão geral com interesse na Justiça do Trabalho, né, que são matérias afetas ao nosso dia a dia. Bom, reconhecida a repercussão geral, se profere, né, essa decisão, e os processos eles são sobrestados por 1 ano. E eles tramitam com preferência. Apenas habeas corpus ou processos penais com réus presos é que podem furar fila, assim vamos dizer. Tá? Se não for proferida a decisão em 1 ano, teoricamente, todos os processos voltam a andar, né, voltam a tramitar, salvo em caso de recurso repetitivo, o ministro proferir nova decisão, mantendo o sobrestamento por mais tempo. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar às minhas anotações. Tá. Bom, vamos lá. E cabe recurso extraordinário pela Constituição Federal de decisão que contraria dispositivo da Constituição, e aí essa contrariedade tem que ser direta. Não cabe contrariedade indireta. Ou seja, não adianta alegar a violação ao princípio da legalidade, do contraditório da ampla defesa, porque o Supremo, inclusive, já decidiu que isso não tem repercussão geral, no raciocínio de que, para se verificar se houve violação ao princípio da legalidade, é necessário enfrentar a observância ou não da norma infraconstitucional. A mesma coisa em relação ao, por exemplo, o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, a violação sempre ensejadora
do recurso de revista é a violação direta, né, ao dispositivo constitucional. No juízo de admissibilidade, teoricamente, aquele que exerce o juízo de admissibilidade não precisa verificar se houve ou não houve a violação. Basta verificar se houve a alegação da violação. Mas, como nós sabemos, de vez em quando, porque entende que não houve violação, acaba se dizendo, né, que não foi o pressuposto não foi cumprido. Cabe também, né, o recurso extraordinário quando a decisão, já mencionei aqui, declara inconstitucional tratado internacional ou lei federal. E aí já falei que tem a presunção absoluta. Também, quando a decisão julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou quando considera válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui uma curiosidade é que é o seguinte: se a decisão julgar inconstitucional a lei local, não cabe recurso extraordinário. É só se ela declarar constitucional. Bom, pela súmula 283 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento e a parte no seu recurso extraordinário apenas enfrenta um deles, ou seja, ou dois, mas não enfrenta todos. Isso vale para os nossos recursos de revistas também, né? O enfrentamento da decisão tem que ser por todos os fundamentos adotados na decisão recorrida. Compete a denegação do recurso extraordinário quando o Supremo já tenha decidido que aquela matéria não possui repercussão geral, ou quando a decisão recorrida está em conformidade com decisão do Supremo proferido em regime de repercussão geral ou em regime de recurso repetitivo. E se denega seguimento ao recurso extraordinário por um desses motivos? Aí cabe o quê? Aí cabe o agravo interno. Tá? Então, vamos lá. O prazo do recurso extraordinário, aliás, antes de eu falar de prazo, o recurso extraordinário no processo do trabalho, ele é dirigido ao presidente do TST. Quem realiza o juízo de admissibilidade, primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, porque assim como o recurso de revista, tem 2 juízos de admissibilidade. O primeiro juízo de admissibilidade é exercido pelo vice-presidente do TST, conforme o regimento interno do TST. Se o vice-presidente denega seguimento ao meu recurso extraordinário por um desses 2 motivos, ou seja, a decisão do TST, que é a decisão recorrida, está em conformidade com o entendimento do Supremo, exarado em regime de repercussão geral, ou em regime de recurso repetitivo, ou então em repercussão geral. Já se disse, o Supremo já disse que aquela matéria não tem repercussão geral. Aí cabe à parte interpor agravo interno, que é julgado pelo órgão especial do TST. Agora, se a denegação do recurso de seguimento ao recurso extraordinário é por outros motivos que não este, tempestividade, deserção, falta de pré-questionamento, seja lá o que for, não cabe agravo interno. Vai caber agravo de instrumento em recurso extraordinário, com trâmite direto já para o Supremo. Vai estar destrancando o recurso extraordinário, como a gente destranca o recurso de revista quando é denegado segmento no TRT. Agora, e quando o seu recurso extraordinário trata de vários assuntos, e sobre um assunto o vice-presidente denega nas hipóteses que seria objeto de agravo interno? E em relação a outra questão constitucional ali veiculada, ele denega por outros motivos que seria recorrível via agravo de instrumento. Como fazer? Faz os 2.
Já aconteceu comigo, eu ainda não tive decisão, mas interponho os dois. Por quê? Porque por conta de um motivo não cabe agravo de instrumento. E por conta do motivo que cabe agravo de instrumento, não cabe agravo interno. E como? Perceba, quem vai analisar esses dois recursos são autoridades competentes distintas, não haveria por que se dizer que teria violado o princípio da unirrecorribilidade recursal. Então, simultaneamente, cabem os dois recursos. Bom, o recurso extraordinário, o prazo é de 15 dias, 15 dias úteis, contra razões também 15 dias úteis. E quando que contam esses 15 dias? A partir de quando que contam esses 15 dias? Veja bem, da decisão da turma do TST, se daquela decisão cabia simultaneamente embargos SDI e recurso extraordinário, porque também houve violação à Constituição, durante muito tempo, eu diria que até o ministro Vieira de Mello assumir aí a vice-presidência. O que se fazia? Se interpunha os dois simultaneamente, proferia a decisão à turma, embargos SDI e recurso extraordinário. Daquela decisão surgiam os dois. A mesma coisa do princípio da unirrecorribilidade. Autoridades diferentes, assuntos diferentes. E sobrestava o andamento do RE, a SDI julgava primeiro os embargos à SDI, depois de julgados os embargos à SDI, é que subia, vamos dizer assim, para o vice-presidente analisar a admissibilidade do RE e dar seguimento ou não dar seguimento ao RE. Sempre foi assim. Só que, recentemente, com o ministro Vieira de Mello, ele tem adotado um posicionamento diferente. Ele tem entendido que essa interposição simultânea da decisão da turma do TST viola o princípio da unirrecorribilidade. E, por conta disso, as pessoas que interpuseram lá atrás, agora estão tendo o segmento do RE negado. Justamente por isso. Dessa decisão dele, cabe agravo de instrumento. E eu já interpus o agravo de instrumento dessa decisão dele. E a surpresa é o seguinte, chegando no Supremo, tem ministro que adota a posição do Vieira de Mello, alegando que há, sim, violação do princípio da unirrecorribilidade, e tem ministro que não. Por exemplo, o Fachin não entende isso. E aceita o agravo de instrumento e enfrenta o mérito do recurso extraordinário. Então, a gente está aqui, é uma curiosidade que eu trago para vocês, nesse momento de insegurança na advocacia. E o que eu queria provocá-los é o seguinte, veja bem, se do meu capítulo do recurso, faz de conta que o meu recurso de revista tratava de horas extras e equiparação salarial. Se sobre as horas extras, a decisão da turma do TST incorreu em divergência com outra turma do TST e também violação à Constituição, aí, veja bem, pode até ser que sobre esse capítulo, né, fizesse sentido, talvez, primeiro interpor os embargos, interpõe os dois, né, mas primeiro julgar os embargos à SDI para depois subir o recurso extraordinário caso a violação à Constituição tivesse mantido. Mas, se, por exemplo, a gente está tratando, até para você ver se mantém a necessidade do recurso extraordinário. Até você poderia, na verdade, até poderia dizer que você poderia até adotar esse entendimento do ministro de que haveria uma violação ao princípio da unirrecorribilidade aí, porque sobre o mesmo capítulo
você poderia primeiro se valer da DSDI aí, para depois aqui dizer se houve, afinal, violação à Constituição. Mas quando a gente tem capítulos distintos, a equiparação salarial não incorreu em divergência nenhuma, só foi violação à Constituição. Por que não eu já posso interpor o recurso extraordinário? Veja o receio que traz para o advogado ele verificar que aquela matéria, equiparação salarial, ela não é impugnável via embargos SDI, porque não houve divergência. E aí eu ficar esperando a decisão dos embargos SDI sobre o capítulo das horas extras para só depois interpor o meu recurso extraordinário da parte da equiparação. E aí o receio de ser considerado intempestivo esse recurso, porque a decisão da SDI não enfrentou esse tema, equiparação, só enfrentou horas extras. Então, é uma situação que a gente está vivendo aqui, eu trago isso para vocês porque mudou o entendimento, a gente está tendo aí também divergência no Supremo de como enfrentar isso, e a experiência que eu tenho é essa. Bom, finalmente, não cabe mais depósito recursal, não precisa mais realizar depósito recursal para interposição de recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, proferiu decisão com efeito vinculante nesse sentido, mas ainda cabe o recolhimento de custos, que é feito por guia GRU, de acordo com a tabela que tem lá no site do Supremo. O último assunto que eu gostaria de tratar com vocês sobre o recurso extraordinário é quando eu pretendo imprimir efeito suspensivo ao meu recurso extraordinário. A decisão, o recurso extraordinário, ele só tem efeito devolutivo. E se a execução da decisão do TST, se é que a parte ainda não entrou com a execução provisória, resolva entrar agora, né, com a execução provisória, se isso for me prejudicar e eu quiser imprimir o efeito suspensivo, como que eu faço? Bom, se eu quiser já fazer esse requerimento no momento da interposição do recurso extraordinário, eu já faço no próprio recurso extraordinário. Preliminar, pedido de efeito suspensivo. Mas se eu interponho primeiro o recurso extraordinário e depois eu penso, puxa, preciso pedir o efeito suspensivo, como é que eu faço agora? Para quem que eu dirijo esse pedido e como que eu faço esse pedido? A regra é o seguinte, se o recurso extraordinário está lá com o ministro, com o vice-presidente do TST, para exercer o juízo de admissibilidade, é para ele que você dirige. Ele ainda não exerceu o juízo de admissibilidade, então se dirige para ele. Se ele já exerceu o juízo de admissibilidade, mas ainda não encaminhou o recurso extraordinário para o Supremo, o pedido de efeito suspensivo é feito para o Supremo, apesar do recurso extraordinário não ter ido para o Supremo ainda. Agora, se o recurso extraordinário já foi para o Supremo, aí se dirige o pedido diretamente para o relator do recurso extraordinário lá no Supremo. Basicamente é o seguinte, com quem que está pendente exercer o juízo de admissibilidade? É com o TST? Então, dirige a petição para o TST, para o ministro. Já exerceu o juízo de admissibilidade? Agora está pendente quem exercer esse juízo? Supremo. Então, o pedido vai para o Supremo. Com isso, eu vou encerrar aqui. Passei aqui um pouco do tempo também. E aguardo vocês aí para os questionamentos. Excelente. Nossa, gente, realmente, é muito complexo. Não tem nada de praticidade nesse monte de recursos. E o advogado tem que estudar muito a técnica, tem que saber realmente, como a própria Úrsula disse, tem que analisar decisões, porque nem tudo é tão claro, nem tudo é tão óbvio, né? A gente está num momento difícil, realmente, de consolidação de jurisprudência, de legislação flutuante. De repente, aí estamos numa iminência de uma reforma trabalhista, nova reforma trabalhista, e realmente é bastante complicado. A Joyce até pôs a mão na cabeça, assim, que é o que a gente não espera. Mas eu vou abrir... Ícaro, podemos abrir aqui para as perguntas?
Sim, sim, podemos abrir para perguntas. Muito obrigado, doutor Carlos, doutora Úrsula. Excelentes ponderações, considerações. Eu não sei se já tem alguma pergunta no chat, se vocês já viram alguma pergunta, ou Cristiane, doutora Joyce. Não tem perguntas? Oi, Ícaro, me permita Oi, só doutor Carlos. fazer uma ponderação. Eu achei as colocações da doutora Úrsula muito, muito adequadas, pertinentes e profundas. Você vê o direito como é que é, né? Eu tive no TST e acho que o ponto de vista que parece ser o dela, em relação à interposição simultânea do recurso extraordinário e do recurso de embargos, né? Eu entendo que ela está com a razão, porque nós temos um dispositivo expresso na lei cuidando de recurso extraordinário e de recurso especial. Consequentemente, e sua fundamentação está absolutamente correta, no meu entender, você entende? Não há identidade. Não há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. E veja só, você ainda bem citou, e não precisava nem de situar, você ainda bem citou uma questão que, para mim, no direito do trabalho, faz sentido. Nós temos, normalmente, um processo múltiplo, né? Na Justiça do Trabalho, vários temas. Então, você pode ter um tema que, inclusive, transita em julgado em determinado momento, um tema que está submetido à apreciação lá do TST, e um tema que o TST já não tem mais nada a falar, cabe ao Supremo. Então, como é? Quer dizer, com todo o respeito. E, aliás, a regulamentação dos procedimentos para essa hipótese está prevista no próprio artigo 1031. Eu peço divergência ao meu querido amigo e fraterno conterrâneo, ministro Vieira de Mello Filho, você entende? Por quem eu nutro uma admiração pessoal e realçando os conhecimentos e a dedicação dele na área processual. Mas eu entendo que, aliás, se o próprio ministro Fachin, você fez menção, né, tem um entendimento, mas o Supremo tem disso, né? Um outro entende de outro jeito, então, às vezes... O Supremo é um órgão político. É muito complicado. É muito complicado. Ele é assim, é a sua função, é assim, ele é um órgão político e tem dessas coisas. E até em aspectos processuais, então, é que eles são políticos mesmo. São. Mas é isso mesmo, ministro. O Código de Processo ele estabelece exatamente isso no processo cível. Se daquela decisão cabe recurso especial e recurso extraordinário, a interposição é simultânea. Da decisão, interpõe os dois simultaneamente. Então, não teria por que no processo trabalhista ser distinto. Eu nunca tive essa ocasião que me debatesse com essa questão. Mas eu teria o mesmo procedimento seu e terei se me surgir a oportunidade, independentemente do convencimento dele. Eu espero que não, porque eu já tive 3. Mas é muito desagradável isso. Certo. Doutor Carlos, tem uma cadeira vaga na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Não, uma só não, duas. São duas cadeiras. Duas cadeiras vagas. Uma do Valmir, uma do... Como é que chama o moço? Ele já é um dos mais antigos da academia. Eu te dou até o nome dele. Foram declaradas vagas há dias atrás, há poucos dias, ontem. Você quer ver? Se eu abrir rápido aqui, eu te informo. Mas eu vou fechar aqui, pode falar. Enquanto isso, então... São duas. São duas. Eu vi uma grande concorrente hoje, que é a doutora Úrsula. Pois é. Nossa! Então... Mas que honra! Que elogio! Sim, doutora. Aqui, você quer ver? Eu gostaria de fazer um comentário aqui, antes de abrir para a pergunta, para sortear o livro. É que sempre que eu vou fazer um recurso, vocês, muito profundas as colocações de vocês, e sempre que eu vou fazer um recurso, desde do recurso de revista para cima, né, eu sempre me lembro de uma frase do Henry Ford,
que ele fala que quando tudo parece estar para você, lembre-se que o avião decola contra o vento, né? Porque são recursos complexos, técnicos e profundos, né? Só- Isso muito a colocação de vocês. Muito obrigado aí pelas ponderações. Podemos fazer a primeira pergunta? Mas- Ícaro, se você me Ô, ô, permite, apenas Oi. uma colocação aqui. Por serem recursos técnicos e por não existirem aí advogados que estão seguindo ou estudando nessa linha, isso já abre aí uma grande oportunidade para os colegas que, de repente, estão aí com alguma dificuldade, né? Estudar um pouco mais essa área, se especializar e prestar serviços, inclusive, para outros escritórios de advocacia. Como dizem por aí, Sim, tem bastante. é o mar azul, não é? Que eles dizem, enfim, não sei como é que é o termo correto, mas é uma grande oportunidade para os colegas. O doutor Carlos ia falar, não ia, doutor? eu vou falar porque eu não localizei eu não localizei a abertura do prazo para inscrição na cadeira do ministro Valmir, mas também está vaga, porque o ministro Valmir já tinha sido publicado, mas também está vaga a cadeira 83, aqui, ó, agora está a cadeira 83, do acadêmico Pedro Taumaturgo Soriano de Mello. Essa cadeira está vaga, ele é lá do Pará, né, paraense, está vaga desde novembro de 2020. A do Valmir, não. A do Valmir ficou vaga, foi agora recentemente, se bem estou lembrado, que foi uma morte muito impactante, agora em abril. O Valmir, se bem estou lembrado, faleceu no dia 28 de abril de 2021, juntamente com meu amigo fraterno, ministro Zé Luciano de Castilho Pereira, que faleceu no dia 19 de abril de 2021. Mas são duas cadeiras. Ela pode concorrer, aí as chances aumentam, porque abertas simultaneamente, né, a sua lembrança, Ícaro, em relação à doutora grande. Úrsula, viu? Nossa, muita honra. Podemos fazer a pergunta, doutora Cristiane? Podemos, Ícaro, e em decorrência aqui do tempo, até porque é sexta-feira e a gente respeita aí o horário dos colegas, enfim, dos nossos palestrantes, vamos fazer uma pergunta só, e aí as duas primeiras pessoas que responderem no chat de forma correta, como a gente disse, né, tem que escrever gramaticalmente correta e de acordo com a resposta correta realmente. Então, as duas primeiras pessoas que responderem aqui no chat ganham um livro. Um vai ser o livro do professor Bruno, que nós já apresentamos, eu não sei se aparece aqui para vocês. E o outro vai ser, a Joyce vai mostrar aí para vocês, que é o Manual de Compliance Trabalhista, do professor Fabrício e do professor Yuri. Então, o primeiro vai levar o do Bruno e o segundo o do Yuri e do Fabrício. Eu vou fazer a pergunta, a súmula 184 do TST prevê uma consequência em caso de ausência de oposição de ED para suprir a omissão apontada em recurso de revista. Qual é a consequência? Foi comentado durante a exposição. O primeiro que responder no chat, os dois primeiros, né? Os dois primeiros vão... Faz a pergunta de novo, Ícaro. Cadê? Perdi aqui. A súmula 184 do TST prevê uma consequência em caso de ausência de oposição de ED para suprir a omissão apontada em RR. Qual é a consequência? A gente dá 5 segundos para responder. Se ninguém responder, a gente deixa os livros para o próximo evento, que vai ser dia 2 de setembro. Que, aliás, a gente já vai começar essa palestra de hoje, da doutora Úrsula e do doutor Carlos, encerram aqui a nossa... Já teve duas respostas aqui, mas deixa eu concluir aqui só. Encerro aqui as nossas palestras sobre a fase de conhecimento e no dia 2 de setembro a gente dá início às palestras sobre a fase de execução, né, na nossa linha aí temporal do processo do trabalho. Muito bem, nós tivemos duas respostas, né? Teve? Cadê? Aqui, vamos ver. Pamela Almeida, preclusão. A Pamela e alguém que chama Galaxy, alguma coisa aqui, que se puder colocar o nome.
Para mim apareceu Pamela. Não, a Pamela foi uma e a segunda pessoa foi quem está com o Galaxy aqui. Ah, e a pessoa mandou para mim no direct. Eita. Responde aí, gente, que vocês mandaram no direct. Tenta mandar aqui direto. No para todos aqui. Por enquanto foi a Pamela. Quem está no Galaxy aí tenta mandar para todos aqui, para dar mais publicidade à resposta. A Pamela respondeu. O pessoal nem cola. O Galaxy continua todo mundo respondendo no advogado direct. trabalhista, né? Advogado trabalhista é sério. Nossa, escrevi errado. Tô falando assim, responde para todos aqui, que tá mandando só para mim sem querer, eu entendo, porque acho que foi mandar alguma mensagem para mim e agora deve estar pelo celular mesmo. Mas deixa a Galaxy ganhar, né? Eu vou tirar uma foto, vou dar um print para vocês, porque a pessoa está desesperadamente respondendo aqui, mas está vindo só para mim. Então. É só mudar, colocar ali, ó, everyone. Não sei se está em português ou em inglês. Gente, mas eu vou tirar até uma foto para vocês aqui, para mostrar, para deixar aqui de uma forma É bem... essa Carla Russomano? Não, primeiro respondeu a Pamela, depois respondeu o Galaxy. Eu não sei quem que está no Galaxy. Carla Russomano também respondeu. Apareceu agora aqui para todos, Carla Russomano. Estou vendo aqui. Interessante. Temos um... E agora? Como é que a gente faz, né? Vocês querem considerar comissão? Vou abrir para a comissão aqui, né? Vocês querem considerar a comissão que o Galaxy ou a Galaxy está aqui desesperadamente mandando 25 mensagens escritas preclusão no direct apenas para mim? Eu não sei quem que é essa Galaxy, mas quem respondeu aqui que foi o que eu falei, responder corretamente no chat aqui para todos. Quem cumpriu foi as duas, né? As duas primeiras aqui no Pamela e a Carla Russomano. Para mim, Eu ouso divergir. Acredito que quando a gente acessa pelo celular, as ferramentas são diferentes do acesso no computador, né? A pessoa respondeu corretamente. Presidente que resolve, então. Sim. A pessoa respondendo corretamente a pergunta e no chat, independente se é para todos ou para a presidente da comissão, acredito que deva ser válida essa participação. Essa é a minha consideração. Eu vou falar a minha posição, mas antes eu gostaria de ouvir o meu guru aqui, o Dr. Carlos Alberto. O que o doutor acha? A gente considera... Mineiro que sou, e deixando de ser mineiro, tentando ser juiz, eu acho que se a utilização do outro recurso foi permitida, eu acho que também deve admitir a terceira da Galaxy, né, o nome pois é, eu acho que também Galaxy, tem que admitir. Se era permitido o acesso, então tudo bem, não é isso? Eu também voto, sigo o nosso relator. O princípio da o relator é a doutora foi Jorge. Ótimo. Não, ela não foi a divergência, porque não havia divergência. Ela foi a relatora. A primeira que relatou foi ela. Então, a Pamela Almeida e a Galaxy, que mandou direto para a Cristiane, passem os dados para a gente encaminhar os livros. Peço aqui que mandem os nomes completos e pelo menos um telefone para a gente poder entrar em contato, pegar o endereço e mandar para vocês os livros. Pode mandar no direct, realmente, aqui se não quiser colocar o telefone aqui para todo mundo. Mas antes da gente encerrar a reunião, então eu peço que, por gentileza, corram aqui no chat, senão a gente não tem como entrar em contato com vocês. A Pamela já foi muito rápida, realmente ela é bem rápida, e ela já mandou aqui o dela. Eu vou até tirar uma foto para a gente não perder essa informação. E antes de você encerrar, então, Ícaro, eu gostaria aqui de deixar, primeiro abrir para a doutora Úrsula fazer suas considerações, depois para o doutor Carlos, e depois eu vou pedir a palavra novamente só para eu falar aqui algumas palavras de agradecimento e voltar a palavra para você, Ícaro. Pode ser? Pode ser, doutora Úrsula? Para o quê, Cris? Eu não entendi. Fazer suas considerações finais, agradecimentos, enfim, para a gente encerrar. Então, olha, eu tinha separado mais coisa para falar sobre recurso extraordinário. Assim como o doutor
Carlos Alberto tinha muito mais coisas para a gente falar. Então, se vocês quiserem depois nos trazer novamente para falar sobre outros aspectos, tem aqui matéria, tá? Mas eu queria, de novo, agradecer a todos aqui presentes, a organização, enfim, foi uma noite muito agradável, muitas lições aprendidas, e nós saímos daqui, com certeza, mais enriquecidos. Com a palavra, doutor Carlos. Eu não sei se eu agradeço intensamente a doutora Cristiane ou a doutora Úrsula, mas, sobretudo, aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir. Mas o fato é que foi um privilégio. Eu, em linguagem, eu sou mineiro, mineiro tem que ter... Eu gostei muito de estar no meio de vocês, né? Pena que não, uma é baiana, a outra me parece que é paulista, a Cristiana é paulista, né? Se não me engano, não é isso? Mas eu acho que nós todos nos unimos, sobretudo, com algumas determinações. Primeiro, conviver. Segundo, refletir. Terceiro, aprender com o outro. Eu tive esse privilégio, agradeço demais o convite, viu, doutora Cristiane? Eu fiquei muito feliz. Não vou dizer que eu fiquei honrado, porque honrado é um negócio diferente. Eu fiquei muito feliz, muito realizado. Estou à disposição de vocês para outras oportunidades, né? Com muito prazer. Muito obrigado. Vou fazer, então, aqui as minhas considerações finais. Eu agradeço imensamente a Úrsula e o Dr. Carlos, né? Úrsula, desculpa te chamar de Úrsula, mas como a gente se encontra em vários momentos e eventos jurídicos, a gente já tem bastante amizade, já me desculpa. Então, a doutora Úrsula, o Dr. Carlos, agradeço imensamente todos que estão aqui, porque é uma sexta-feira, a gente não marca evento de sexta-feira, a gente sabe que todo mundo tem o direito à desconexão, mas realmente essa sexta-feira, esse final de tarde, começo de noite foi mágico, são assuntos muito técnicos, eu agradeço que todos ficaram aqui até o final, porque realmente querem alguma coisa a mais da advocacia e querem oferecer mais no mundo que a gente vive para os nossos clientes. Agradeço demais, realmente, inclusive toda a comissão que está aqui. Estou enrolando um pouquinho e agradecendo aqui, porque o Galaxy conseguiu responder para mim, muito obrigada, mandou aqui o nome, obrigado o telefone também, mas tirando essa brincadeira à parte aqui, realmente é de todo o meu coração que eu agradeço. Não tinham pessoas melhores aqui para a gente encerrar essa nossa fase de conhecimento, essas palestras sobre a fase de conhecimento, e fica o convite para que vocês retornem sim. A gente tem aí, essa pandemia nos uniu, e ao mesmo tempo deixa aquele gostinho de queremos estar próximos e presentes um do outro. Se tiver a oportunidade, né, que tudo aconteça de acordo com o que a gente deseja, que vocês consigam vir para cá e estar presencialmente aqui também. Já fica o convite para essas duas formas de palestra já. Ícaro, obrigada aí pelo esse momento de palavra que lhe devolvo. A Pamela está perguntando se pode rever a aula, o Cris. Vai ficar no YouTube da subseção OAB São Bernardo do Campo. Feitas as considerações finais, muito obrigado, doutora Úrsula, doutor Carlos, muito obrigado a todos pela presença. Uma boa noite e até o próximo evento. Até logo. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite, bom final de semana.